Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo é para tratar de um assunto para aqueles que acham que as igrejas evangélicas prosperaram à margem da história, guardando consigo uma única e exclusiva cópia da Bíblia Almeida, revista e atualizada, e assim chegaram nos dias atuais. Então, presta atenção nesse vídeo aqui. Bom, então, pessoal, eu elaborei essa linha do tempo aqui para tentar explicar melhor o que aconteceu. Vamos lá. Século I, fundação do cristianismo. Do ano 30 ao 33 depois de Cristo ocorreu a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. No ano 33 depois de Cristo ocorreu o Pentecostes, o nascimento da igreja cristã, que é narrado em Atos capítulo 2. Dos anos 40 ao 67 depois de Cristo ocorreu a expansão do cristianismo através dos apóstolos, especialmente através do apóstolo Paulo. No ano 64 depois de Cristo ocorreu a perseguição de Nero. Pedro e Paulo foram martirizados em Roma. No ano 70 depois de Cristo ocorreu a destruição do Templo de Jerusalém, a separação entre judeus e cristãos. E no ano 95 depois de Cristo, João escreve o Apocalipse na ilha de Patmos. Dos séculos 2 ao século 3, crescimento e perseguições da igreja. Do ano 100 ao ano 300, ocorreu a expansão do cristianismo pelo Império Romano, apesar das perseguições. No ano 150 depois de Cristo, ocorreram as primeiras referências ao uso do termo católico, que significa universal, para descrever a igreja. No ano 200 depois de Cristo surge o conceito de cânon ou canon no Novo Testamento. E dos anos 303 a 311 depois de Cristo ocorreu a grande perseguição sob Diocleciano. Vamos continuar. Século IV, o cristianismo se torna oficial. No ano 313, ocorreu o Edito de Milão. O imperador Constantino legaliza o cristianismo. No ano 325, ocorreu o primeiro concílio de Nicéia, definição da Trindade e do Credo Niceno. Em 380, ocorreu o Edito de Tessalônica. O cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. E no ano 395 ocorreu a divisão do Império Romano entre Ocidente e Oriente. Do século V ao século X, Idade Média e consolidação da Igreja. No ano 410, houve o saque de Roma pelos visigodos, colapso do Império Romano do Ocidente. No ano 590, Gregório Magno se torna papa, fortalecendo a Igreja Romana. No ano 800, Carlos Magno é coroado imperador pelo Papa, consolidando a aliança Igreja-Estado. E no ano 1054,
ocorre a Grande Cisma do Oriente. A igreja cristã permaneceu unida por quase 1000 anos, mas divergências culturais, teológicas e políticas levaram a uma divisão. A Igreja do Ocidente, católica romana, era liderada pelo Papa, com sede em Roma. E a Igreja do Oriente, ortodoxa, composta por várias igrejas autônomas, autocéfalas, independentes, como a Igreja Ortodoxa Russa e a Igreja Ortodoxa Grega. Os séculos 11 a 15 são marcados pelas cruzadas e pelas reformas. Em 1096 a 1291 ocorrem as cruzadas para retomar a Terra Santa dos muçulmanos. Em 1378 a 1417 ocorre a Grande Cisma do Ocidente, que foi uma disputa entre vários papas. Em 1430, o Gutenberg desenvolveu o seu invento, a máquina de imprensa. Olha só, até aqui, quem tinha ouvidos para ouvir, ouvia. Daqui para frente, quem tem olhos para ler, passa a ler. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi uma Bíblia. É a tecnologia ajudando a religião. Em 1478 é o início da Inquisição Espanhola, que foi um instrumento de perseguição estatal, que tornou evidente que a religião não deve ser utilizada para atender interesses humanos. Lembra daquela ligação igreja-estado? No século XVI, houve a Reforma Protestante. Foi só o pessoal começar a ler a Bíblia que começaram a perceber que a coisa estava se desviando um pouquinho, né? Em 1517, Martinho Lutero publica as 95 Teses, iniciando a Reforma Protestante. Em 1530, ocorre a Confissão de Augsburgo, nascimento do luteranismo. Em 1534, ocorre a Reforma Inglesa. Henrique VIII rompe com Roma e cria a Igreja Anglicana. E de 1545 a 1563 ocorre o Concílio de Trento. Reforça doutrinas católicas contra os protestantes. Os católicos começam a querer reagir contra os movimentos protestantes. Dos séculos 17 ao 18 ocorre a expansão e novos movimentos. Em 1609 ocorre a fundação da Igreja Batista. Em 1738, John Wesley funda o Metodismo. E em 1801 ocorre o avivamento de Kenny Reed. É o início do movimento de restauração nos Estados Unidos. É nessa época que surge a Igreja de Cristo. No século XIX, surge então a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem raízes no movimento de restauração, iniciado por líderes como Thomas Campbell, de 1763 a 1854, e seu filho, Alexander Campbell, de 1788 a 1866, e também Barton W. Stone, de 1772 a 1844.
Eles buscavam superar as divisões entre igrejas protestantes e retornar à fé original do cristianismo, eliminando credos humanos e aderindo apenas à Bíblia como única regra de fé. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui para explicar um negócio, já que o motivo desse vídeo aqui é demonstrar que a igreja ela não existiu às margens da história, guardando consigo a única cópia existente da Bíblia Almeida, revista e atualizada. Vamos observar isso daqui. A Igreja de Cristo queria aderir apenas à Bíblia como única regra de fé. Deixa eu voltar um pouquinho na nossa linha do tempo aqui. Bom, nós vimos aqui que em 1430 o Gutenberg imprimiu uma Bíblia. Que Bíblia foi essa que o Gutenberg imprimiu? Bom, foi a Bíblia trazida a ele pelas religiões que existiam até então, né? Quais eram essas religiões? Então aí, ó. A igreja que se tornou oficial, ilegal através do Constantino e depois do Édito de Tessalônica, a igreja que foi chamada de Igreja Universal na época. Vamos voltar mais um pouquinho. Está vendo lá no ano 150 que essa igreja cristã foi chamada de universal? Foi utilizado o termo católica para ela? Então, vamos fazendo pausas aqui para ficar bem didático. Essa Bíblia que o Gutenberg imprimiu foi trazida pela Igreja Católica. E foi essa Bíblia que chegou aqui na Igreja de Cristo. Tá ok? Eu vou continuar com a nossa linha do tempo. Eventos importantes para a Igreja de Cristo. 1801. Avivamento de Kenny Reed. Liderado por Barton W. Stone, foi um grande avivamento religioso nos Estados Unidos que ajudou a moldar o movimento de restauração. 1809, declaração e discurso de Thomas Campbell. Proclamava que onde a Bíblia fala, falamos. Onde a Bíblia se cala, nos calamos. 1832, união dos seguidores de Stone e Campbell. Os grupos de Stone e Campbell se uniram formando um movimento que daria origem à Igreja de Cristo e outras denominações relacionadas. Características da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo se diferencia de outras igrejas evangélicas por algumas doutrinas distintas. Primeiro, autonomia congregacional. Cada congregação é independente, sem uma hierarquia centralizada. Segundo, ênfase na Bíblia como única autoridade, rejeitam credos e tradições humanas. Terceiro, batismo por imersão, consideram essencial para a salvação. Quarto, sem instrumentos musicais na adoração. Muitas congregações praticam apenas o canto a capela, pois o Novo Testamento não menciona o uso de instrumentos na adoração. Quinto, ceia do Senhor todos os domingos. Acreditam que a Santa Ceia deve ser celebrada semanalmente. O século XX é marcado
pelo pentecostalismo e expansão global. Em 1906, ocorreu o avivamento da Rua Azusa, marca o nascimento do pentecostalismo. Em 1914, ocorre a fundação das Assembleias de Deus. Dos anos 1948 a 1950, ocorre o crescimento do movimento neopentecostal. No século XXI, o cristianismo de hoje, 2024, o cristianismo continua sendo a maior religião do mundo, com cerca de 2,4 bilhões de seguidores divididos entre 1,3 bilhões de católicos, 800 milhões de protestantes e evangélicos e cerca de 220 milhões de ortodoxos. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que eu tenha esclarecido bem a questão. A Bíblia que chegou a nós até hoje, ela não veio até nós às margens da história. Ela veio dos textos originais guardados pela igreja que havia no começo, que foi chamada de católica, que persiste até o dia de hoje. Esses textos originais, escritos em grego, se chamam Codex Vaticano. Estão à disposição para download na internet. Eu vou colocar o link do download aqui nos comentários desse vídeo. E coloca aí nos comentários o que você achou dessa breve aula de história. Você concorda com o que eu disse aqui? Ou você acha que foi diferente, que a Bíblia de hoje em dia tem uma fonte diferente, vem de um outro lugar? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos.